E aí pessoal, aqui é o Everton mais uma vez no canal Tablete de Rapadura. Eu queria falar sobre o que eu acho da filosofia, o que é filosofia para mim e por que eu me considero um filósofo. Pessoal, eu comecei esse canal pensando em filosofia. Eu comecei um blog antes de começar esse canal. O nome do blog é Filosofia de Mim. Eu parei, mas está lá no ar, né, do Blogspot. E tá lá. Eu tenho algumas poesias, alguns textos que eu escrevi, algumas reflexões. Então eu me considero, né, um cara não tão inteligente, não, nada de absurdo em termos de genialidade. Não, não me considero. Mas eu me considero um pensador, como qualquer um é capaz de ser. Eu acho que pensar às vezes é prazeroso e às vezes requer algum esforço. Então acho que é por isso que eu acho que nem todo mundo eu consideraria um filósofo. Porque tem pessoa que realmente não quer ter esse esforço, não quer ter esse esforço de olhar as coisas que são óbvias, olhar as coisas que são já conhecimentos arraigados pela sociedade e refletir em cima daquilo, ver se aquilo é real, ver se aquilo procede. Então, nem todo mundo, para mim, é filósofo. O que é filosofia? Filosofia, né, a grosso modo, é amor pela razão. Amar a razão é filosofar. Eu concordo com esse termo. Eu acho que ele resume muito do que se trata a filosofia. Deixa eu tentar melhorar o ângulo aqui. Resume muito o que é filosofia, cara. E, de fato, eu encaro a filosofia deste modo. Eu noto que com o tempo a filosofia ela foi ficando cada vez mais acadêmica, né? Cada vez mais arraigada a fama, né, daquelas pessoas, a consideração social daquela pessoa como um pensador. Se você parar para ver os grandes filósofos brasileiros conceituados, tal, todos eles são professores de universidade. Paulo Giraldelli, Leandro Carnal, né? Tem outros aí que eu não estou muito lembrado do nome, né? E o Pondé, né, também. E assim, é o Luiz Felipe Pondé. A gente tem uma sensação de que o filósofo é uma pessoa que escreve livros, né? É uma pessoa que traz reflexões sociais, políticas, né? Vai decidir sobre direita e esquerda, por exemplo, que a gente vê muito eles falando nisso, ou em alguns assuntos que são relacionados, são correlacionados. Então a gente tem muito essa sensação de superioridade do filósofo. Né? E esse é um ponto que eu acho que é o que está acabando com a filosofia. Para mim, filósofo não é para ser considerado melhor do que ninguém. É apenas uma pessoa que pensa um pouco, reflete, gosta de refletir sobre as coisas. Então, uma das propostas do meu canal no YouTube, né, que tem gente que acha que não tem proposta, é trazer meus pensamentos, trazer meu portfólio de pensamentos, né, meu currículo de pensamentos. E eu acho isso muito bom. É muito grandioso você poder guardar, recordar coisas que você pensou e relembrar amanhã. Tem gente que considera meus vídeos longos e a minha forma de falar cansada, mas eu acho que é muito da pessoa, é muito do público. Tem público que gosta que você fale prolongado e que você esmiúce alguns assuntos, como foi no vídeo anterior de racismo, que eu não nem me aprofundei tanto, né? Mas tem pessoas que acham penoso ouvir um podcast. Eu nem chamo de podcast aquilo, eu não sei nem o formato daquilo que eu uso, o nome do formato. Tem gente que acha penoso ouvir um áudio de 20 minutos, ouvir
um vídeo em 20 minutos que você está falando de um assunto que não um assunto de entretenimento, né? Que não vai te entreter para você estar rindo, para você estar chorando, para você estar, né? É um assunto um pouquinho mais acadêmico até, ou um assunto mais sério. Então as pessoas não gostam muito de passar muito tempo ouvindo aquilo que é sério, ao não ser coisas críticas, coisas destrutivas, é, entretenimentos, humor, né? Eu consigo, por exemplo, eu vou tirar por mim, passar uma hora ouvindo uma live de humor de um humorista tal. Eu consigo, assistindo um filme que vai te entreter, mas tem pessoas que não conseguem ouvir 40 minutos de uma pessoa falando sobre determinado assunto. E de fato, né, às vezes você cansa de determinados assuntos por um momento, principalmente quando você pega cadeiras de exatas, né? Eu já passei por isso, mas eu acho que 20 minutos é um tempo bom para um vídeo. E eu acho que o fato das pessoas não conseguirem escutar muito bem um vídeo prolongado de um assunto mais sério é um sinal da educação, é um sinal daquilo que eu criticava, que é a educação no Brasil. As pessoas não estão acostumadas a tratar de certos assuntos. Por isso que eu digo que não tem tanto filósofo no Brasil. Agora, qual é o meu conceito de o que é ser um filósofo? Será que é ser um academicista? Será que é ser um cara que fez filosofia? A gente sabe que o graduado em filosofia não é um filósofo, né? Para mim, agora eu vou falar por mim, para ser filósofo, você tem que ter um meio de vida, um método de vida que influencia na sua racionalidade. Você está raciocinando sobre a sua vida, você usa a razão, você usa. Não estou falando de ser chato, de ser questionador, num sentido de ser fora do tempo, né? De você, no momento que você está tendo carinho com a sua família, em que você está num piquenique, que você está com a sua esposa, você está lá. Eita, qual é o sentido disso aqui? O que tá sempre questionando, sendo chato, né? Sendo fora de hora. Não, não é isso. É você chegar e refletir. Olha, por exemplo, caramba, jogos deixam as pessoas violentas. Vamos dar uma olhada se realmente deixa. Ah, eu jogo um joguinho do Star Wars que tem laser para todo lado, todo mundo se atira. Será que aquilo me deixa mais violento? Será que aquilo me traz raiva? Me traz emoções de raiva? Então, essas coisas são filosofar. Isso é filosofar. Uma coisa que eu tenho pensado muito, por exemplo, é a questão da opinião. Por que as pessoas consideram, né, que você sempre tem que dizer, isso é minha opinião? Não é claro que um homem, se gravando num vídeo falando sobre determinado assunto, ele não está falando da sua própria opinião? Não é, não é claro, né? Não é bem claro. Então por que eu preciso dizer que isso é minha opinião? Então isso é filosofar. Você refletir sobre determinadas coisas. A gente não reflete em tudo porque o ser humano ele também tem um automatismo. O cérebro é preguiçoso. O cérebro da gente, né? Ele é um pouco, ele gosta desses automáticos, ele gosta do inconsciente, de agir por dedução. Dedução não, pessoal, desculpa, por intuição, tá? O cérebro da gente, ele gosta da intuição, de chutar. Eu acho que vai ser isso. Sem às vezes você refletir na resposta de uma questão, né? A gente gosta muito de dar chute. E às vezes a resposta de uma questão está no texto. Isso é um exemplo. Então eu acho que raciocinar é muito bom. Eu acho que ser filósofo é a qualidade de uma pessoa que gosta desse raciocínio. Eu não acho que
para ser filósofo você tem que ter leitura. Eu acho que um analfabeto pode filosofar, tá? Eu acho que não é intrínseco. Tem gente que já falou que, pra mim, né, que Sócrates poderia ser um analfabeto. Eu não sei. Realmente aí eu fico por fora. Eu tenho que analisar isso mais profundamente, esse pensamento, mas eu não tenho essa informação. Eu acho que não. Pra mim, não. Mas eu já vi esse pensamento de alguém aí. Vai saber, né? Então, tem alguns pensamentos que da internet, por exemplo, que são contraditórios e que vale a pena você dar uma olhada, vale a pena você dar uma investigada, até para você treinar a sua capacidade de raciocínio, de investigação, tá, pessoal? Eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, que ninguém é melhor do que ninguém, realmente não é. Mas eu me considero um filósofo nesse sentido. Agora, se você quer considerar filósofo é, aquela pessoa que é graduada, ou cara como o Olavo de Carvalho, que tem muito seguidor, porque ele tem tanto seguidor, porque ele é velhinho e realmente leu muito sobre determinados assuntos, que seja. Isso não torna ninguém filósofo não, pessoal. A quantidade de leitura não faz você ser uma pessoa que raciocina muito sobre aquelas leituras. Não faz com que você seja um amante da razão, não. Eu estou falando nesse sentido, né? Existem outras definições para filósofo aí, e você querendo segui-las, fica à vontade. Agora, eu acho que eu acho muito fechado esse pensamento de filosofia que a gente tem hoje, né? Se você vê os filósofos do passado, né? Você for analisar, né? Os caras têm que ter um alto estudo de história, retórica. Muitos eram grandes matemáticos, como Descartes, né? Outros físicos, como Newton. Eu considero Newton filósofo. Então, para você ver como a gente tem a impressão de que a filosofia é uma coisa muito inalcançável e na verdade nem é, né? Eu já vi um pedreiro refletindo sobre a palavra de Deus, ele chegar assim e dizer assim: poxa, Jesus, segundo a Bíblia, cita 5 irmãos. E em outro texto diz que ele tinha irmãs. Olha, vieram 5 irmãos teus, mais tuas irmãs, para se apresentar para você, num certo texto bíblico, né? Aí ele pensou assim: peraí, então Jesus tinha no mínimo 7 irmãos, né? Porque, como ele fala irmãs, aí no mínimo 2 irmãs. Então eram 5 homens, mais no mínimo 2 mulheres. Então, no mínimo, Maria teve 8 filhos, né? Então ele chegou e refletiu. Isso é uma reflexão de um pedreiro, numa obra que eu participei, né? Então, pessoal, ali ele filosofou. Um cara que é semi-letrado, né? Não tem tanta leitura, mas ali ele praticou a filosofia, tá? Então eu acho isso. O vídeo já está se prolongando muito, mas basicamente, pessoal, é só isso que eu quero falar. Um cheiro e um abraço, até a próxima.